Olá, pessoal. Nós estamos aqui começando um projeto que vai inundar os corações dos brasileiros nos próximos tempos. Estou aqui hoje com meu amigo Cláudio Miro de la Vega, grande pregador evangelístico, e nós estamos hoje aqui para falar a respeito de um projeto que no nosso coração vai alcançar pessoas em todo o mundo. Conta para nós como é que é esse projeto, evangelista, pregador Cláudio Miro. A paz do Senhor, Alex, e a todos que estão conosco nesse podcast. É com o máximo prazer, é com grande satisfação que estou aqui dando os primeiros passos neste projeto, neste propósito. Lembrando sempre que, particularmente, eu acredito que o propósito sempre deve ser acima das propostas. Propostas teremos muitas, mas jamais devemos esquecer o propósito. O propósito do podcast ID vem de encontro àquilo que nós acreditamos, já compartilhei isso contigo, estamos aqui por causa deste propósito, tentarmos dar a nossa humilde parcela de contribuição na pacificação do nosso país. Nosso país está muito polarizado, nosso país está muito dividido, famílias estão divididas e acreditamos que só o Evangelho, como um agente transformador, pode unificar novamente essas famílias, pode pacificar o nosso país para que tenhamos dias melhores na nossa nação. Legal. Como hoje é um episódio piloto, né? O primeiro episódio, um episódio que a gente está dando um pontapé inicial, e o senhor sendo um dos âncoras, eu acho de extrema importância o pessoal poder te conhecer mais. Se o senhor pudesse definir o Cláudio Miro de la Vega em poucas palavras, como o senhor se definiria? É uma tarefa difícil, né? Uhum. O Senhor Jesus Cristo diz que se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Mas eu sou, acima de tudo, Alex, um sonhador. Eu sou um sonhador, eu sou um idealista. Eu ainda creio que Deus realiza sonhos. Eu creio que uma vez que Deus encontra no nosso coração desejos que estejam alinhados à sua vontade, se cumpre então o que nos diz a própria palavra de Deus. Alegra-te também no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Então, eu me vejo assim, eu me vejo como um sonhador, como um idealista, como alguém cheio de projetos, planos, desejos. Eu não me vejo como um homem de 53 anos, que é a idade que eu tenho. Eu acho que essa idade é só genética, cronológica mesmo. Mas eu continuo com aquele mesmo espírito, tão espirituoso como sempre fui. Legal. O senhor falou algo interessante, que o senhor não consegue se enxergar como uma pessoa de 53 anos e tal, mas querendo ou não, tudo que o senhor fala, que o senhor é hoje, essas palavras que o senhor se autodefine, um sonhador, idealista, né, um pacificador, quem sabe, uma ferramenta para essa nação, mas isso não começou do nada. Mas a gente quer voltar lá no início. Eu queria saber onde foi que o senhor nasceu, como é que foi a sua infância, como é que foi o início da sua vida, da sua trajetória. Eu ouvi certa vez de um colega meu missionário, eu fiz missões 9 anos no Nordeste, e conheci muitos homens de Deus, entre eles um cearense. E esse cearense, o missionário Moisés, certa vez ele disse assim: se eu contar a minha história para um carroceiro, quem chora é o jumento. Pois a minha história não é muito diferente da história do missionário Moisés. Eu sou natural da cidade de Bagé. Tenho orgulho de dizer que sou natural da cidade de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. E sou o segundo de 4 filhos do casal Júlio Pires e Marlene de la Vega Pires. Ambos já dormem no Senhor. Infelizmente, não tive o privilégio de nascer num lar evangélico. E por isso mesmo passamos muitas necessidades quando na nossa infância, quanto na nossa adolescência.
morando até muitas vezes de maneira subhumana, mas eu creio, ainda hoje conversava com alguém e dizia que um dos erros dos pais de hoje é dizerem abertamente: eu não quero que meus filhos passem por aquilo que eu passei. Por que eu vejo como um erro isso? Porque a gente só se tornou o que se tornou, Alex, porque passamos o que passamos. Foi o nosso legado, a nossa história, as nossas experiências que nos trouxeram até aqui. E quando a gente diz que não quer que nossos filhos passem pelo que nós passamos, nós estamos, de certa forma, privando a eles de se tornarem as pessoas que nós nos tornamos. Então, eu creio que tudo isso, ter nascido em Bagé, ter vivido muitas vezes de maneira subhumana, ser um dos 4 filhos do casal Júlio Pires e Marlene de La Vega Pires, que viveram muitas vezes abaixo da linha da pobreza, me fez chegar até aqui. Ser forte, ser resiliente e estar pronto para aguentar o que vier na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O senhor comentou que o senhor não nasceu no evangelho cristão, num lar cristão, na verdade, e como alguém que não nasce no lar cristão... Se torna cristão. Se torna cristão. Então eu quero saber como é que foi a sua conversão, se desde a primeira vez que o senhor entrou na igreja, o senhor sabia que ia se tornar um grande pregador como o senhor é hoje, ou se o senhor foi adquirindo esse sonho no passar dos tempos. Posso dizer que eu sou de religião de origem afro. E até 1998 eu não tinha o menor envolvimento, o menor conhecimento do Evangelho. 98 foi um divisor de águas na minha vida. Foi um dos piores momentos da minha existência. Mas foi nesse momento que Deus se revelou para mim. E foi num culto de terça-feira de tarde. Já tinha sido por diversas pessoas convidado a estar no culto de libertação da Igreja Assembleia de Deus, ali no Templo Matriz, na João Teles, a Igreja da Escadaria. E eu fui. E nesse ano, 1998, alguém que estava sendo muito usado por Deus aqui na cidade de Bagé foi o pastor Djalma Furquim, com muitas revelações. E eu estou lá e Deus usou ele para se revelar a mim. Só eu e Deus sabia dos meus receios, dos meus temores, dos meus medos. E então Deus usa o pastor Djalma Furquim para se dirigir a mim e diz: eis que hoje eu te livro de uma enfermidade que te levaria à morte, porque grande é o meu propósito com a tua vida. Teus pés pisará em lugares que tu nunca imaginou andar e através da tua vida meu nome será glorificado. Naquele momento eu entendi que Deus tinha um chamado específico para mim. Naquela tarde eu entreguei a vida ao Senhor Jesus Cristo, o reconheci como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E ali também nasceu o desejo de ser um instrumento de Deus, um propagador do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que legal. Acho que quem vai escutar vai ser difícil não se emocionar com essa parte. E já dá para conhecer bastante quem é o pregador Claudiomiro. Mas se o senhor pudesse escolher um versículo bíblico para defini-lo, para lhe dar base, qual versículo o senhor escolheria hoje? Alex, eu falo isso no temor e no tremor do Senhor. Você não tem ideia como eu estou arrepiado em responder, em especial, essa pergunta para você e para aqueles que nos acompanham no podcast ID. Eu sempre digo, quem já me ouviu ministrar alguma vez em qualquer lugar do Brasil e até mesmo fora do Brasil, sabe que nas minhas ministrações eu digo, eu sonho que no dia em que eu tenha que me reencontrar com o Senhor Jesus Cristo, se isso não acontecer no arrebatamento, eu creio em arrebatamento,
se isso acontecer antes do arrebatamento, eu gostaria que na minha esquife, né, tivesse escrito um versículo que eu acredito que tem tudo a ver comigo, com o meu ministério, com o meu chamado. Josué, capítulo 1, versículo 8, que inclusive foi o primeiro versículo que Deus me deu a graça de memorizar. Josué 1,8 vai dizer assim: não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então prosperarás em todos os teus caminhos e serás bem-sucedido. Nossa. Eu acho que tem muito a ver com o senhor. O senhor me passa a ideia de uma pessoa que mergulha na Bíblia. Eu amo. Que entende. E eu acho que a Bíblia, ela traz essa ideia para nós que é cristão, sabe? Você pode comentar com qualquer pessoa, diz, eu leio a Bíblia, as pessoas talvez nunca vão entender a mente de um pregador, porque a gente viaja nas histórias. Perfeito. A gente se vê como personagem, às vezes, a gente interage com eles também. E eu acho que a maior graça de todas, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, é que para nós, ler a Bíblia é ter o prazer de estar lendo ela ao lado do autor principal dela. Perfeito, perfeito. Vou cirúrgico agora, Alex. Eu vejo assim também. Eu vejo também da seguinte forma. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele nos chama não só para servi-lo. E aqui é o problema de muita gente. Muita gente está simplesmente servindo a Deus como se Deus fosse um senhor severo. Eu acredito que Deus nos chama para nós nos relacionarmos com Ele, termos intimidade com Ele, comunhão com Ele, e nos aprofundarmos nesse relacionamento, nessa intimidade, nessa comunhão. Por que estou dizendo isso? Porque eu creio que quando eu oro, e eu ainda sou um homem de oração, eu ainda acredito no poder da oração, dedico parte do meu dia diariamente para estar na presença de Deus em oração. Quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Glória a Deus. Pastor, eu vou te chamar de pastor. Fique à vontade, profetiza aí. Se o espírito da profecia já chegou, profetiza e eu recebo. Mas, meu amigo, me conte, como é que nasceu esse chamado para ser evangelista? Como que chegou até aí? O senhor falou no início do podcast comigo que o senhor teve em Minas Gerais, se eu não me engano. Nordeste. Nordeste, isso. O senhor foi lá para fazer uma obra missionária. 9 anos. Como é que isso foi? Como é que nasceu esse desejo? Como é que o senhor chegou nesse ponto? Nos conte mais sobre isso. Eu me converto em 14 de julho de 1998. Me batizo possivelmente no mês de outubro ainda de 98. Na época, era pastor-presidente aqui da Assembleia de Deus de Bagé, o saudoso pastor Norberto dos Santos Dutra, que foi quem me batizou e também quem me introduziu ao ministério. Primeiro como auxiliar, depois como presbítero e depois como evangelista. Era impressionante, Alex, que em todo culto que eu ia, o momento que eu mais gostava, e eu sei que você, como um músico talentoso, talvez não vai gostar do que eu vou falar, mas eu preciso ser sincero comigo mesmo, com Deus e também com aqueles que acompanham o podcast ID. O momento para mim do culto mais esperado era o momento da pregação da palavra de Deus. Ouvi muitos pregadores, e entre eles, como não citar, por exemplo, aquele que eu ainda hoje considero o príncipe dos pregadores, que, ao meu ver, nos deixou tão cedo, de forma tão prematura, pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. E quando eu vi aqueles homens pregarem, eu tinha uma única certeza. Eu queria ser um daqueles homens. Eu queria um dia estar ocupando aquele púlpito, usando daquele microfone, não para me evidenciar, não para me destacar. Até porque na época eu ainda era muito destacado em Bagé, por ter pertencido à Rádio
Cultura e também a Rádio Clube de Bagé. Mas para, de alguma forma, ser instrumento de Deus para que outras vidas chegassem ao conhecimento da palavra de Deus. Porém, 2003 foi um divisor de águas na minha vida. Veio do Nordeste, veio do estado da Paraíba, pastor Adegildo, pregar na nossa igreja. E eu tive uma certeza. Eu tinha que ir para o Nordeste. Mas como assim ir para o Nordeste, irmão Claudiamiro? Sua esposa era gerente de uma loja MPM aqui em Bagé. Como abandonar tudo? Como deixar casa, se desfazer dos móveis, deixar a mobília e simplesmente entrar num avião e ir para o Nordeste? Mas foi exatamente o que nós fizemos. Claro que para que isso acontecesse, eu orei muito e pedi para Deus, Deus, se eu falar com ela, ela não vai entender. Se não for o Senhor, não há a menor possibilidade disso dar certo. Num domingo à noite, saindo da igreja, do templo sede da Assembleia de Deus aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, nós estávamos atravessando a Praça da Estação. Nós morávamos na esquina, quem conhece Bagé sabe do que eu estou falando, do 3º Batalhão Logístico, 3º BELOG. E eu disse, eu paro, olho para ela e vejo que ela está chorando. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, eu tive uma visão. Digo, uma visão aqui na praça? Sim, eu vi uma casa com portas de madeira. Aquelas portas de dupla abertura, típicas das cidades do Nordeste, principalmente do interior nordestino. E tinha uma senhora nessa porta. A parte de cima estava aberta, de baixo fechada, e a senhora encostada nessa porta. E eu senti a necessidade de me dirigir a ela e levar o evangelho. Eu já vim orando, Alex. E Deus é fiel. Eu disse para ela, sabe o que é isso? Sabe que casa é essa? Sabe onde é essas casas? Ela disse, não, isso é casa nordestina, do interior do Nordeste. Deus está confirmando em ti o que ele já falou comigo. Deus quer que nós vá para o Nordeste. Ela prontamente disse, então eu vou. Mas ela ainda fez um desafio com Deus. Ela chegou e disse assim, eu vou desde que eu seja demitida. Eu não vou pedir demissão. Eu pensei, gerente, cargo de confiança, pessoa de extrema confiabilidade dos donos do posto internacional aqui na Santa Tecla, aqui em Bagé, ser demitida? Só Deus. Na segunda-feira, ela chega no posto, assume o balcão da loja de conveniência. Quem é a primeira pessoa que chega na loja de conveniência? A dona Rosemarie, esposa do dono, uma das administradoras do posto. E diz para ela, eu não sei. Por quê? Mas eu passei a noite inteira lutando. E eu sei de uma coisa. Eu preciso fazer algo nessa manhã. Então faça, a senhora é dona. O que a senhora precisa fazer? Quer que eu lhe ajude? Ela olhou para si e disse, eu preciso te demitir. Deus é muito fiel, Alex. Deus é tremendo. Naquele dia ela foi demitida, nós vendemos os nossos móveis, fomos para o Nordeste e lá ficamos 9 anos. Que bênção. Cara, chegou a me arrepiar, escutar, porque a gente acha que essas histórias a gente só vê na televisão. Tô aqui na tua frente, aconteceu comigo. Ou em filme, ou em pregador que a gente só vê uma vez no ano, mas não, é gente que é da gente, que veio daqui do nosso lugar, do nosso Bagé, da nossa região. Eu gostei dessa tua expressão, Alex. Que Deus mantenha esse meu coração assim. Você disse gente que é da gente. Você não tem ideia de quanto você foi profundo
em dizer isso, quanto você foi feliz em dizer gente que é da gente. Porque isso fala em essência. Uhum. O que está acontecendo, infelizmente, é que muitos estão perdendo a sua essência. E a minha oração é que Deus me mantenha gente que é da gente, com a minha essência. Isso aí é forte demais. E sendo um homem simples, que, né, tinha seu trabalho, tinha uma esposa que tinha um trabalho, viviam bem, né? O senhor me contou que na sua infância o senhor passou por muita dificuldade. Passamos. A ponto de falar que teve momentos que passou abaixo da linha da pobreza. Sim. Teve dias que a gente foi dormir sem ter o que comer. Mas que neste ponto agora já é esposo de alguém que é gerente de posto, né? Também tinha um cargo importante, vivia bem, né? Fazia parte da rádio. Não, nessa época não mais. Ainda não mais? Nessa época eu era o responsável pelo marketing de uma escola de idiomas, de línguas. Legal, né? Mas mesmo assim, já vinha vindo uma vida, um patamar melhor do que da infância. Com certeza. Né? Até porque para quem não tem nada, um é o dobro. É verdade. Para quem não tem nada, um é dobro, é verdade. Como que alguém que saiu da linha da pobreza consegue estralar na mente? Eu vou vender tudo e vou para um lugar que eu nem sei como é que é, não sei como é que eu vou me sustentar, mas eu vou. Que pergunta, Alex. Que pergunta. Posso ser sincero com você e com aqueles que acompanham o podcast ID? Pode. Não sei. Eu particularmente acredito que há momentos que, para Deus cumprir os seus propósitos, Ele, de certa forma, nos anestesia. A gente não consegue pensar nas consequências. A gente não consegue medir as nossas ações. Um pensamento que nunca passou pela minha mente, nem pela minha e nem pela da minha esposa, e que talvez, racionalmente falando, deveria ter passado. E se não der certo? Nunca passou esse pensamento na nossa mente. Eu creio que Deus não permitiu. Nós estávamos tão focados no objetivo, em irmos para o Nordeste, em sermos instrumentos de Deus em estados como Maranhão, Piauí, Paraíba, para gente tão carente de tudo e principalmente da palavra de Deus, que a gente só conseguia ver, vamos ter que chegar lá. Como vai ser depois de estar lá, é com Deus. Mas o apóstolo Pedro, ele diz algo que é muito tremendo. Ele vai dizer assim, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se não me falha a memória, isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A verdade, no versículo 6, já diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor e ao seu tempo ele vos exaltará. E no 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se algo que eu posso garantir para você, Alex, e para quem nos acompanha no podcast ID, é que Deus cuida dos seus nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Mas dito isso, houve algum momento, ou qual momento, que o senhor teve um coração apreensivo, pensou em desistir, falou assim, olha, eu acho que nós cometemos um erro, vamos retroceder, vamos ver alguma coisa que te desafiou ao ponto de pensar em desistir? Que importante você perguntar isso, Alex, porque houve. Eu seria talvez o maior dos mentirosos se eu dissesse que nunca houve um momento como esse. Houve sim, mas depois de estarmos lá. Uhum. Nunca antes. Chegamos lá, os obreiros, eu não culpo eles, até porque eu creio que também foi tratamento de Deus. Em vez de nos apresentarem para os pastores presidentes e para eles tomarem as decisões acerca de nós, nos receberam e nos acolheram, nos colocaram num alojamento. Que, na verdade, quando eu digo alojamento, eu estou sendo extremamente generoso, viu? Eles nos colocaram no almoxerifado. Você sabe o que é você sair de casa,
viajar cerca de 3, 4 mil quilômetros, chegar num estado que você não conhece ninguém e ser colocado no almoxerifado. 2 dias nós ficamos ali. E confesso para você que nesses 2 dias nós tivemos que fazer um jejum obrigado. Não tínhamos recursos para nos alimentarmos. Deus permitiu passarmos por isso. Só no 2º dia as portas se abriram. Agora você imagina, eu olhando para minha esposa. Você é um homem casado. Você tem um filho, né? Uhum. O Lindo, Joseph. o Joseph. Você sabe a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. São vidas. São vidas que nós tiramos de uma casa, de uma família, de um lar estruturado. Nos responsabilizamos por elas. E agora estava ali a minha esposa. E ali eu comecei a pensar. Será que eu me precipitei? Será que, de alguma forma, não era o que Deus esperava que eu fizesse nesse momento? Mas foram tantos os sinais, tantas as confirmações. Será que eu devo pedir ajuda para os meus familiares para voltar? Mas Deus foi tão lindo que foi nesse momento que Deus abriu as portas. Nos levou através do zelador da igreja, nos apresentou ao pastor presidente, na época, pastor de saudosa memória, Francisco Pacheco de Brito, presidente da Assembleia de Deus em Campina Grande e da Convenção do Estado da Paraíba. E ele nos acolheu como verdadeiros filhos. E a partir dali, Deus, a cada passo nosso, ele ia confirmando, mostrando que realmente nós estávamos no centro da vontade de Deus. Confirmando da seguinte forma, Alex, olha só o que Deus faz. Chegamos numa igreja para pregar. Eu chego na igreja, eu prego naquela igreja, acredito que tipo quinta e sexta, e sábado e domingo já tinha agenda na outra igreja. E foi um Pentecoste tremendo. Deus agiu de forma maravilhosa, mas para mim era só uma agenda. Acreditei até, de certa forma, que ia viver dessas agendas. Só que quando eu chego na outra cidade, o pastor me hospeda. Na tarde vai lá onde estamos hospedados, eu e a minha esposa, irmã Silvia Milano Pires, e diz para nós, eu não deveria nem dizer isso para vocês, porque ele pediu para mim não falar, mas eu não vou me aguentar o final de semana todo sem te dizer. Eu digo, fale. Acabei de falar com o pastor Luiz Denis da Silva Camarão. Ele hoje reside no estado do Pará, aliás, ele é paraense, mas na época fazia missões na Paraíba. E ele me disse que vai adotar vocês. Vocês serão missionários da igreja que ele pastoreia assim que vocês saírem daqui e voltarem para Boa Vista. Ele já mobiliou uma casa. Já tem uma casa mobiliada que ele e a igreja mobiliaram para esperar vocês. Fomos recebidos. E no dia do culto que nós seríamos recebidos, o pastor lembrou a igreja. Até então nós não sabíamos disso. Que há mais de um ano, há mais de 12 meses, há mais de 365 dias, eles oravam para que Deus enviasse um casal de missionários. Sabe o que eu tenho a dizer com isso, Alex? Pode ser que você seja a resposta de oração de alguém que nesse momento está orando em qualquer lugar da sua cidade, do seu estado, do seu país ou do mundo. É aquela, né? Eu ia lhe pedir fazer exatamente isso. Ei, você pode ser resposta de oração para alguém que está orando, pedindo ajuda a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer uma experiência, algo diferente, nem estava meio que programando para isso, mas quando a gente fala de momento difícil, de momento de desistir, aí entra algo que eu acredito nos últimos tempos. Eu acho que a nossa geração, ela é a geração dos influencers. E nós temos influencers bons, temos influencers ruins, mas as pessoas brigam por causa das suas influências. Umas querem mais, outras nem querem mais, mas a verdade é que todo mundo hoje é influenciado por alguma vertente. Hoje nós damos
início ao projeto ID, o podcast ID. E eu queria que o senhor olhasse para a câmera, que é o seu close, mais uma vez, e o senhor influenciasse alguém que hoje talvez esteja na mesma situação que o senhor estava há esses anos atrás, a ponto de desistir, sem ter a resposta de Deus. Se o senhor pudesse olhar para aquela câmera lá e dissesse... Bom, a princípio, quero deixar bem claro que não tenho mais a presunção de ser um influenciador. Mas se eu posso me dirigir para você e te dizer algo nesta oportunidade, é não desista. Não desista. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei quais são os motivos que podem gerar esse pensamento em você, esse sentimento em você de desistência. Mas Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Mesmo isso que está acontecendo, de alguma forma vai concorrer por teu bem. E para o propósito que Deus tem na tua vida. Então, não desista. Ainda que com lágrimas. Essas lágrimas de tristeza hoje regam o que no futuro será tuas lágrimas de alegria. Glória a Deus. Meu querido evangelista, eu acho que até por reconhecimento e por tudo que o senhor já viveu, nós podemos hoje te chamar de pregador. Eu acho que é um título bom, é um título importante. Jesus se considerava um pregador. Exato. E o que significa ser um pregador para o senhor? Ótimo. Eu não sei se você já percebeu, Alex, acredito que sim, até pelo tempo que nós temos em convívio, que eu gosto de basear a minha vida no que está escrito. Inclusive, se você for lá agora no meu canal, você vai ver que lá está. Há 25 anos, ou há mais de 25 anos, pregando o que está escrito. Como um bom protestante, né? Sola Escritura. Já diria Martim Lutero. Mas eu penso da seguinte forma. A Bíblia vai nos falar, o Senhor Jesus vai nos narrar uma parábola. E você, como um bom pregador também, eu creio que já entendeu de que parábola eu me refiro. Ele vai nos falar acerca da parábola do semeador. O pregador é isso. É alguém que semeia a boa semente, e a semente é boa. Perceba que cada solo tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, mas a semente jogada em todos os solos é a mesma. A semente é boa. E quando ela chega num solo fértil, aí alguém já diria, é só correr para o abraço. Já nós falamos das suas pregações. Como é que o senhor se recorda? Eu me recordo da minha primeira vez que preguei. Foi um desastre. Um nervosismo tomou conta do meu coração. Eu tinha programado uma mensagem que na minha cabeça ia durar uns 40 minutos. E eu falei, meu Deus, eu lembro que no dia que eu estava preparando a minha primeira pregação, eu peguei e falei assim, eu vou pregar 40 minutos. E como que eu vou conseguir administrar esses 40 minutos? Chegou na hora, eu fiquei nervoso. Normal. Eu li aquele papel como se estivesse lendo uma redação. Para melhorar o microfone, deu umas falhas, eu deixei o microfone cair. Olha, foi um desastre total. E eu queria saber, como é que foi a sua primeira pregação? É um pouco engraçado também. Mas para descontrair, vamos lá. Minha primeira pregação foi numa congregação da Igreja Família de Deus, Igreja Pentecostal, a Família de Deus aqui de Bagé. Na época, o pastor presidente era o pastor de saudosa memória, Paulo Sarmento.
E ele me escalou para pregar na congregação do Ibagé. E lá fui eu pregar. Estudei, meditei, orei, ensaiei. Ensaiei, preguei para as paredes da minha casa, paredes duras de coração, nunca se converteram. Mas, e fui pregar sobre Elias, o desafio de Elias no Monte Carmelo. E até o final do culto eu achei que eu tinha pregado muito, viu? Para a primeira pregação eu disse, meu Deus, como eu preguei. Quando saímos da igreja, minha esposa estava comigo, ela disse, o que tu fez? Eu digo, eu? Com os outros 405. Eu digo, 405? Como assim 405? Ela disse, sim, tu pregasse a noite inteira sobre os 45 profetas de Baal. Eu estou tentando entender o que tu fez com os outros 405, já que são 450 profetas de Baal. Mas erros praticamente lógicos, né? Eu fui ministrar uma vez, nós temos um personagem bíblico chamado Labão. Sim. E eu passei a pregação dele toda chamando ele de Lobão. No final do culto, meu apelido era Lobão. Mas essa é a verdade. A verdade é que o pregador, ele vai crescendo e ele vai criando rotinas que vão aperfeiçoando o conhecimento. Claro. Se o senhor pudesse me contar hoje, eu quero aprender, eu me sinto de frente com o mestre hoje. E eu queria aprender como que montar uma rotina para um pregador, como é que preparar minhas mensagens, como é que o senhor faz isso? Eu vou confessar algo para vocês aqui. Não me dou por exemplo, por favor, não digam o pregador de La Vega falou e é assim que eu vou fazer. Cada caso é um caso. Eu simplesmente não consigo. Admiro quem consegue, tenho o maior carinho, respeito por quem consegue, mas eu não consigo pregar com sermão. Eu não consigo fazer um sermão e pregar no sermão. Então, o que eu faço? Qual é a minha rotina como pregador? Isso diariamente, não só nos dias que prego. Oração. Sou um homem, como já disse, que acredito no poder da oração, ainda entregue à oração. E hoje, mesmo com mais de 25 anos pregando a palavra de Deus, eu ainda ensaio. Às vezes eu estou no banho. No banho. E aí vai na porta, a minha esposa bate na porta e diz assim, que horas vai acabar a mensagem? Porque para mim, eu estou pregando só para mim. Mas ela está me ouvindo lá. Então, claro que quanto mais você pratica a pregação, mais Deus vai te capacitar. Lembrando sempre que quem capacita é Deus. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, para mim, um dos maiores missionários depois da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É de Deus que vem. Passar do tempo, eu sempre, como eu sempre vi muitas pessoas pregando, eu sempre me espelhava muito nelas. E eu achava que para pregar eu tinha que passar uma tarde inteira ali, estudando vários livros e tal. E a verdade é que eu nunca li a Bíblia inteira seguindo uma sequência. Provavelmente, eu tenho uma rotina boa de leitura da Bíblia, mas provavelmente eu já devo ter lido ela toda, só que sem ter um contínuo. E toda vez que eu vou ministrar, eu peço a Deus, sempre, para que Ele me dê um tema. E aí, a partir disso que o Senhor coloca no meu coração, eu escolho uma história, releio ela, porque provavelmente eu já tenha lido, releio toda a história, eu gosto de puxar desde os pequenos detalhes e releio toda ela. Geralmente faço isso pela manhã.
e deixo no decorrer do dia aquela mensagem florescer no meu coração. Verdade. É muito comum, quem convive comigo, a minha esposa, ela toma vários sustos. É muito comum quem tá andando comigo do nada assim, cara, que loucura isso, ela o quê? Não, Aleluia. tô pensando num negócio aqui. Mente de pregador. Então eu acho que... A gente não desliga, na verdade, né? Nunca, a gente tá sempre É pensando. 24 horas por dia. Alguém vai dizer, mas não pode ser 24 horas por dia. E o tempo que vocês dedicam para dormir, claro que a gente dorme, gente. A gente não é cibernético, a gente não é robô, a gente dorme. Mas é muito comum, eu acredito que já tenha acontecido inúmeras vezes com você, Alex, o pregador até dormindo sonha que está pregando. É verdade, já sonhei algumas vezes já. O senhor lembra de alguma? Com certeza vai lembrar. Mas qual foi a pregação que mais lhe marcou? Um momento que o senhor pregou isso e falou assim: meu Deus, eu nunca vi algo igual. Vou contar o contexto de como ela surgiu. Amém. E aqui eu já vou confessar o meu pecado também. Eu liderava o departamento de jovens da Igreja Assembleia de Deus em Boa Vista, na região do Cariri paraibano. Nós tínhamos jovens bons. Muitos deles hoje são obreiros. Servos de Deus mesmo, jovens dedicados. E entre eles, um deles, que se não me falha a memória, hoje é evangelista lá na Paraíba, o João Guimarães. Se por acaso ele ver esse podcast, recebe meu abraço, ele sabe quanto eu estimo o carinho, o apreço, a admiração e o respeito que eu tenho do João. E o João um dia chegou para mim e disse assim... Irmão Claudiomiro, na época eu era presbítero e missionário. Presbítero Claudiomiro, Deus me deu um tema. Eu digo, João? As 3 maiores promessas de Deus. Eu digo, são 3 tópicos. Mensagem boa, 3 maiores. Ele disse, sim, é a vinda do Senhor Jesus Cristo, é a descida do Espírito Santo, e o arrebatamento da igreja. Eu olhei para ele e sorri e disse assim, sabe que eu vou pregar isso, né? Ele disse, imaginei que o senhor podia fazer isso. Aqui é meu pai eu não posso comentar muito com ele as mensagens que eu tenho, senão ele prega, e como ele tem uma agenda maior que a minha, provavelmente ele vai pregar antes que eu, e aí eu fico um plágio dele ainda. E, gente, quando eu preguei essa mensagem, foi tremendo. Talvez foi uma das mensagens que mais impactou no meu ministério. As 3 maiores promessas de Deus. Porque nosso Deus é um Deus de promessas. E o mais interessante não é que ele seja um Deus de promessa. E aqui, mais uma vez, eu vou me dirigir a você aí. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus é um Deus que tem prazer, tem satisfação em cumprir cada uma das suas promessas. Em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não faria, diria ele, não cumpriria. Então eu quero dizer para você que não importa se as situações estão dizendo que não, não importa se as circunstâncias estão dizendo que não. Se Deus disse que sim, é o que basta. Se é a promessa de Deus, pode ter certeza, Alex, vai se cumprir. É verdade. E o que aconteceu nesse culto que o senhor pregou essa mensagem? Boa pergunta, Alex. O que aconteceu nesse culto? Aconteceu tanta coisa naquele culto. Mas deixa eu te falar, não sei se foi exatamente nesse culto, até acredito que possa ter sido. Mas teve uma jovem, eu digo jovem, mas jovem senhora, ela devia ter aí algo em torno de uns 30 anos naquela época, que ela viu pregar. E quando eu fiz o convite, você sabe quem foi a primeira pessoa aí na frente? Ela. Quando ela se colocou de pé, ela já colocou-se de pé falando em língua estranha. Glória a Deus. O culto terminou. As luzes se apagaram. As pessoas foram embora. Eu ainda fui um dos últimos a ir embora daquele culto, daquele templo, naquela noite.
ela ainda estava falando em língua estranha. Ela foi para casa falando em língua estranha. E alguém me disse que durante a noite ela ainda falava em línguas estranhas. Passado o tempo, eu estou pregando numa outra congregação da mesma igreja. E eu vi que alguém olhava para nós e cochichava com o obreiro que estava do lado. E eu não entendia. Olhava para mim e cochichava com alguém que estava do lado. Até que no final do culto, esse alguém que ouvia ele cochichar, chegou até mim e disse assim: então o senhor é o irmão Claudiomiro? Eu digo: sim, sou. Eu sou o pastor fulano de tal. Eu digo: prazer, pastor. Eu sou pai da fulana de tal. Aquela moça. Eu digo: sim, lembro dela, claro. Ela há 17 anos estava desviada. 17 anos desviada. Naquela noite, ela se reconciliou e no levantar do banco foi cheia do Espírito Santo. Uau. Essa responde uma série de perguntas que eu tinha. Eu tinha uma pergunta que perguntava se você tinha alguém na sua memória que foi impactada com a sua ministração. Como não se impactar com isso, Alex? Então nós nos encaminhando para o final, nossa conversa tá boa. Nós já estamos nos nossos 15 minutos finais já. Meu Deus, já passou tudo isso? Já. E eu tenho uma lista de perguntas para lhe fazer. Eu acredito, eu fiz um curso de líderes esses tempos e o nosso professor, ele falou uma questão que mexeu muito comigo. Que a maior dificuldade do ministério... Posso chamar? Claro. Que a maior dificuldade do nosso ministério hoje é não ter para quem passar o bastão. Esse é o fracasso de muitos líderes, sabia? Exatamente. Um verdadeiro líder, ele tem substituto. Um líder que não tem quem o substitua, fracassou. E eu queria lhe convidar mais uma vez a olhar para sua câmera close e dar pelo menos 2 conselhos para jovens que sonham em pregar o evangelho. Bom, primeira coisa que eu quero te dizer: sirva. Se você não servir para servir, você não serve para pregar o evangelho. E quando eu digo sirva, não é só sirva a Deus, mas sirva o seu líder. Quando nós abrimos, Alex, o livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1, Deus diz: meu servo Moisés é morto. Ele diz isso a quem? A Josué, servo de Moisés. Pegou? Peguei. Quem não pegou, não pega mais. Deus diz a Josué, servo de Moisés: meu servo Moisés é morto. Sabe por que Josué substituiu Moisés? Porque ele servia. Boa. Quem não serve não pode ser servido. É servindo que nós nos aproximamos da imagem daquele que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Um jovem que quer ter sucesso ministerial, quer progredir na sua vida ministerial, precisa estar disposto a servir a Deus e ao seu líder. Porque se você servir a Deus e ao seu líder, vai haver um momento que também Deus vai te levantar para que outros possam te servir. O que o senhor ainda sonha em realizar no seu ministério? Eu estava com medo dessa pergunta, Alex. Tava? Posso ser sincero com os nossos companheiros de podcast? Ontem, quando tu me falaste sobre as perguntas que poderiam surgir ao longo do programa e trouxe essa para mim, eu pensei: o que eu digo, Jesus? Porque eu creio muito, Alex, que há sonhos que não devem ser compartilhados. Se você olhar para Josué, aliás, para Josué não, perdão, para José, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, um dos netos de Isaac.
você vai perceber que os seus irmãos se desagradaram mais ainda dele quando ele contou o sonho. Eu tenho sonhos, sim. Alguns nós estamos no caminho de alcançar. Algo aqui no meu coração diz que vai acontecer. Se vai ser agora, se vai ser o ano que vem, se vai ser em 2027, não sei. Mas vai acontecer. Mas eu creio no seguinte. Eu creio que devemos sonhar os sonhos de Deus. Aquilo que Deus tem para nós. Se tem uma oração que eu faço continuamente a Deus, é: Senhor, me alinha a tua boa, agradável e perfeita vontade. Cumpre em mim o teu querer. Porque eu sei que ela é muito melhor do que a minha. Tem um filósofo, eu vou me esquecer o nome dele, ele tem uma voz diferenciada, eu esqueci o nome dele. Mas ele tem uma... Seria o Cortella? Exatamente. Gosto também, gosto. O Cortella, ele tem umas frases, e faz parte de um texto dele, que ele diz que existe uma parte de nós que nunca morre. Que é uma parte que é de como somos lembrados. Você é lembrado pelas suas lembranças, né? É. Como... Eu não quero dizer nada, mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Então, amém. Mas vamos criar uma hipótese, né? De como o senhor gostaria de ser lembrado no futuro. Boa pergunta, gostei. Por essa eu não esperava. Não? Não. Eu sou um cara meio surpreendente. Como eu gostaria de ser lembrado. Se você for ler Esdras, capítulo 7, versículo 10, eu acredito, a Bíblia vai nos dizer que Esdras decidiu no seu coração aprender, praticar e ensinar a palavra de Deus. Se eu tenho uma certeza, é que eu não gostaria de ser lembrado como alguém que só aprendeu e ensinou. Eu quero ser lembrado como alguém que aprendeu, praticou e ensinou. Porque o que faz a diferença não é aprender e nem ensinar, mas é praticar a palavra de Deus. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E se há um tempo determinado para todas as coisas, a cada tempo há uma mensagem, a cada tempo há uma entrega. Qual mensagem que o seu coração arde para esta geração? Verdade. No livro de Esdras, capítulo 10, versículo 2, vai dizer que Secanias, filho de Jeiel, da descendência de Elão, levantou a sua voz em meio a tanta lágrima, em meio a tanto choro, a tanto pranto pela situação espiritual, pela total degradação de Israel. E disse assim: pecamos, fomos infiéis ao Senhor nosso Deus, e até nos casamos com mulheres de outros povos que não era digno que nos casássemos. Mas no tocante a isto, ainda há uma esperança. Você pode ser a esperança desse mundo perdido. Glória a Deus. Essa semana viralizou um trecho de uma ministração de um rapaz, do Alessandro Vilas Boas. É até engraçado. Ele tá no espontâneo dele, ele conta até depois que ele vem à rede se explicar. Ele era muito infantil, ele falou naquela época, e por conta disso, levado pela infantilidade, por tudo que estava vivendo com Deus, ele tá no momento ali de uma adoração espontânea. Ele fala algumas frases engraçadas, eu não vou citar aqui agora, né? Não, nada muito que seja controverso a Bíblia nem nada, mas é engraçado.
E a verdade é que a internet ela tem esse poder. Sim. Ela eterniza as nossas lembranças. Né? A internet tem esse poder. Você pode gravar algo aqui hoje, cair no mar de esquecimento, mas pode ser lembrado daqui 15, 20, 30 anos e viralizar. Verdade, verdade. Se o senhor pudesse dar um conselho pro Cláudio Almiro do futuro, o que o senhor diria para ele? Posso começar pro Cláudio Almiro do passado? Pode, comece pelo do passado e vamos pro futuro. Hoje, com 53 anos, olhando para o jovem Cláudio Almiro, que um dia se converte, aceita Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, cria tantos ideais, tantos sonhos, se torna tão idealizador, sonhador, eu diria o seguinte para ele: vai ser difícil. Rapaz, agora tu me pegou de jeito, viu? Vai ser complicado eu falar isso, mas eu diria para ele: vai ser difícil. Vai ter momentos que você até vai achar que vai ser só você. Mas Deus estará com você. Mas quando Deus realizar na tua vida tudo que Ele tem a realizar, você vai chegar à conclusão que cada momento difícil valeu a pena. Então, não desiste. Eu creio que o Cláudio Almiro do futuro, se fosse olhar para mim, ia dizer a mesma coisa. Eu acho que fomos pontual nisso. Nós respondemos tanto o Cláudio Almiro do passado quanto do futuro. Porque tendo a consciência de que mesmo que a gente ande sozinho, às vezes pensando em desistir, se Deus for o centro de tudo, dá pra seguir em frente, porque Ele vai nos sustentar. Vai. Eu acho que nós já conhecemos um pouco do que se dá pra conhecer em 1 hora. Até porque para conhecer alguém verdadeiramente, lá no Nordeste se fala muito isso. Dizem que foi alguém que entrou para a história do Nordeste, daquela região, que disse isso certa vez. Que para você conhecer alguém, você tem que você tem que comer uma saca de sal com ele. Não é um saco. Saca É uma saca. 1 quilo. Saca é 60 quilos. 60 quilos de sal, demora pra se comer, viu? O pessoal talvez não saiba, né? O senhor tá falando por nordestino, o que o Nordeste fala? Eu sou nordestino, né? Sou baiano. Sim, verdade. Então eu conheço essas frases que o senhor tá falando aí. Né? Tinha até esquecido disso, claro. Você é um daqueles que não nasceu. Nasci? Não, você não nasceu. Não? Baiano não nasce. Ah, foi verdade. Baiano estreia. Estreia. Meu querido pregador, já que nós conhecemos o Cláudio Almiro, o pregador, o evangelista, o esposo. Foi bom você falar no esposo. Esse ano agora, 2025, dia 24 de outubro, eu completo 33 anos de casado com a mesma esposa. E se Deus quiser, será com ela até o fim. Não pretendo ter outra. O que a esposa do senhor representa para o senhor? Essa pergunta não estava no script, não estava em nada aqui. Nós temos 2 minutos para encerrar. E para te terminar, eu quero saber. Como é que é o nome dela? Fazer chorar, eu me esqueci como é o nome dela. Silvia, dona Silvia Milano Pires. O que a dona Silvia representa para o Cláudio Almiro? Depois de Jesus, guardando as devidas proporções, depois de Jesus, tudo é meu porto seguro, é com quem eu me abro, é com quem eu me quebro, porque não é poucas as vezes que é preciso se quebrar para que Deus possa nos refazer. É com quem eu me confesso, é com quem eu dou risada, muito. Você não tem ideia do que seja a minha casa. Você precisa ir lá, mas não só para almoçar lá. Você precisa ir lá passar tempo com a gente. A gente dá muita risada ali, eu e minha esposa. Nossa casa é muito alegre, graças a Deus por isso. É com quem eu choro. É com quem eu divido os meus segredos e os meus sonhos. Mas também é a minha maior motivadora. Sempre que possível ela está me motivando. Para você ter ideia, ainda hoje eu tenho que gravar todas as mensagens que eu prego no meu celular. Para quê? Para enviar para ela. Para quê? Para ela ouvir. Ela ouve todas as mensagens que eu prego.
Mas ela não é só minha maior motivadora. Ela também é a minha mais severa crítica. Quando ela tem que criticar, ela critica mesmo. E é sem Não dó. alivia. Ah, não. Ela não alivia. Então isso é importantíssimo. Vou olhar pro meu close ali. Eu vou dizer que hoje nós conhecemos o pregador, evangelista Claudiomiro de la Vega. O que se dá para conhecer em 1 hora, que nem eu disse. E eu queria, para nós terminarmos o episódio, eu queria lhe perguntar o que as pessoas podem esperar desse projeto que está nascendo. O projeto ID, o podcast ID. Que nós alcancemos os nossos objetivos. Não vamos mudar o mundo. Alex, não podemos ter essa presunção. Não vamos mudar nem o país. Mas se mudarmos a mente de uma só pessoa, vai ter valido a pena. E o propósito deste podcast é levar as pessoas à compreensão de que é preciso deixar o evangelho ser o agente transformador de nossas vidas e que nós sejamos pacifistas, pacificadores. Me pergunta por quê? Por quê? Porque no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus não vai dizer: quem louvar bonito será chamado filho de Deus. Quem pregar demais vai ser chamado filho de Deus. Mas ele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu acho que com isso nós conseguimos encerrar. Para você que acompanhou esse episódio, creio ele que vai ao ar no domingo. No domingo, né? Quem estiver assistindo já deve estar no domingo. E esperem os próximos episódios. Se inscrevam no canal. Estejam acompanhando. Vai ter corte, vai ter shorts, vai ter reels, vai ter tudo que der para ter. Vamos avançar nisso. Que Deus abençoe a sua casa. Da minha parte, é isso. E é bom lembrar que não vai ser só eu o entrevistado, né? Sim, vai chegar senhor. Um dia que eu vou estar aí do teu lado, do outro lado, e alguém vai estar sendo aqui entrevistado, desde que tenha a mesma visão de pacificador. Claudiomiro, nós esquecemos... Na verdade, nós não esquecemos. Nós chamamos pro grande finale. Esse episódio só foi ao ar por causa de algumas pessoas. Me conta quem foram elas. Pessoas e empresas que fazem toda a diferença também no meu ministério, também no meu chamado. Entre elas, o Toninho, da Casa e Cor, aqui na Santa Tecla, aqui em Bagé. Entre elas, o pastor Paulo, que recentemente foi ordenado a pastor, e também o seu irmão, o Adão. O pastor Paulo com o restaurante e lancheria tradicionalíssimo em Bagé, o Santa Maria, lá na Tupi Silveira. E é bom, hein? Não, lanche Santa Maria é tudo de bom, gente. Tudo. Aliás, tá pensando mesmo que eu? Tô. Podia, né? Podia. Daria certo. Daria. Tem como? Tem. A gente sai daqui, vai lá no Santa Maria. E também aqui na Santa Tecla. Também aqui na Santa Tecla. É o melhor lanche de Bagé. Inclusive, pro da Santa Tecla tem um recado. A minha afilhada, pode ser dito assim, quando eu sou Dindo é afilhada, né? Sim. A minha afilhada, ela tem 2 anos e ela vai aí no Santa Maria. E tem que ser o Santa Maria da Santa Tecla pra comer, sabe o quê? Tomate. Olha, ela ama, diz que lá é cortado diferente, ela ama o tomate. Não, Santa Maria é tudo de bom. Então, Casa e Cor, restaurante e lancheria Santa Maria na Santa Tecla e também na Tupi Silveira, Shalom Celulares de Informática em Caçapava do Sul, do evangelista Dairan. Celular para aquisição, para conserto, é só ir no Shalom aí, na galeria da FEMAPRO. Também a Papelar Serviços Expresso do meu amigo Paulo Edson. Gente muito boa, atendimento premiadíssimo, preços extremamente baixos. Ainda, sim,
Bar e lancheria, restaurante e lancheria Santa Maria, na Tupi Silveira e na Santa Tecla, também Casa e Cor Companhia, também Shalom Celulares e Informática, também Papelar Serviços Expressos e também Construtora. Esse é de um grande amigo meu, o diácono Manuel Ramírez, construtora Manuel Freitas. Sabe qual é o maior problema das construtoras hoje? Diga a mim. É que muitas vezes elas não cumprem seus prazos. Ah, vai ficar pronto em 10 de janeiro. Não fica. Mas no caso da construtora Manuel Freitas, De Bagé? fica em Caçapava do Sul. Esqueci de alguma? Dá uma olhadinha para nós. Não. Construtora, Shalom, Santa Maria, Casa e Cor. Shalom, já falasse. Sul. Sim, a Consulconte. Sabe uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado? É com contabilidade, é com dinheiro. E a Consulconte do meu amigo, também evangélico, Joel Nunes, uma equipe super competente, que realmente faz toda a diferença no que diz respeito à contabilidade do CNPJ ou do CPF. É isso. Falando dos nossos apoiadores, nós encerramos esse episódio. Deus abençoe a vida do nosso querido pregador Claudio Miro e a sua vida que está nos assistindo aí. Tudo de bom. Deus abençoe.